Eu quero falar sobre dois assuntos brevemente, de inegável relação ao momento que estamos vivendo no país. Um deles, presidente Regufe, diz respeito à dispersão dos processos que estavam na Justiça Federal ou alguns que estavam a caminho da Justiça Federal de Curitiba, aqueles que tratam dos desvios de conduta na política. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal decidiu desmembrar processos referentes ao escândalo da Petrobras e relações de processos ligados aos mesmos métodos. E, em razão disso, convém assinalar que, desde logo, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse que isto vai prejudicar as investigações. Não é um senador ou um jornalista que está a dizer isso, é um integrante do próprio Supremo Tribunal Federal. Por seu turno, na mesma linha, o Procurador-Geral da República revelou a sua preocupação, lembrando muito bem que são casos que têm os mesmos autores, têm os mesmos delatores, os mesmos métodos a respeito dos desvios de conduta, mesmos objetivos. Então, uma certa surpresa sobre esse desmembramento. Agora, nós queremos acreditar, apesar dessas desconfianças, que não esteja sendo uma manobra, que isso não esteja sendo uma manobra naquilo que a população brasileira acompanhava com tanto interesse e até com algum entusiasmo, que não seja uma manobra para embaraçar o andamento dos processos da Lava Jato. Nós queremos acreditar que esta redistribuição de processos não venham impedir que os novos juízes que assumirão esses processos, muitos deles sendo cogitados para o Foro Federal de São Paulo. Nós não queremos acreditar que não trabalhem com a mesma diligência, a mesma responsabilidade, o mesmo labor com que vinha fazendo e com tanta coragem o juiz Sérgio Moro de Curitiba. Então, essa é a nossa expectativa. Nós queremos acreditar que os desdobramentos se propiciarão a que muitos outros juízes brasileiros, seja lá de que estado for, tenham este mesmo desempenho no sentido de fazer essa depuração que a política brasileira tanto precisa. Outro tema que queria abordar e abordo aqui, senhor presidente, é sobre a abertura do balcão de negócios no Palácio do Planalto. Aviva-se um velho e lamentável vício que sempre tem recebido e cada vez mais a repulsa da população brasileira e feito desacreditar os políticos e a política. A política das barganhas, senhor presidente, a política do toma lá da cá, a política da negociação por cargos e por poder. E as grandes negociações estão evoluindo entre o governo e o PMDB. Ao que tudo indica, que começa por receber o privilégio desta troca, desse apoio, daquele que é o mais importante orçamento da esplanada, que é o Ministério da Saúde. Um ministério que lida com 110 bilhões de reais. Então, lamentável é isso que começamos a ver de uma outra feita, a da coalizão fisiológica. Justamente no momento em que se pronunciava ou o partido anunciava o desembarque do governo, eis que acontece justamente o contrário. Assume de todas as formas e cada vez mais o governo, inclusive diminuindo espaços
assumindo espaços, o PMDB, senhor presidente, que eram do PT, o que já faz supor que a gritaria haverá de acontecer, porque, curiosamente, nós estamos constatando uma nova realidade. O governo eleito do PT está cedendo cada vez mais espaços e, hoje em dia, temos praticamente um governo do PMDB e não um governo do PT. Por que falo essas coisas? Porque não é esta a política que o Brasil quer, a política que o Brasil precisa, a acomodação de interesses partidários. O que se quer no país não é a cogitação dos ministros buscando os seus interesses pessoais, o poder. O que a população brasileira quer é uma política séria, transparente, onde prepondere a atenção às grandes necessidades do Brasil. Vejam que justamente o Ministério da Saúde, que é o ministério presentemente em negociação, com seu orçamento de 110 bilhões, é exatamente aquele que diz respeito à maior carência do Brasil na atualidade, a carência da saúde pública, e que tende a se agravar, porque já se começa a tomar conhecimento, a imprensa tem sido pródiga nessas divulgações, no grande número de famílias brasileiras que começam a cancelar os seus planos de saúde diante da crise que lhes está acometendo. Nestas condições, a saúde pública a ser prestada pelo Ministério da Saúde deverá ser ainda maior. E um outro agravamento que nos preocupa, senhor presidente, é que, pelo que anunciam as primeiras notícias, nessa negociação, os ministérios serão entregues a pessoas não as mais habilitadas, não aquelas que estejam acostumadas à lida com esses assuntos, e sim a interesses partidários, a interesses pessoais, o que poderá dificultar ainda mais a recuperação desse país. Agora, desde logo, brota uma dúvida. Será que as ruas estarão apoiando essas negociações, a barganha que começa a acontecer nesse momento entre o Palácio do Planalto e um dos principais partidos do Brasil? Será que vão calar as ruas ou voltarão com maior força? Se voltarem com maior força, é aquela esperança que nós temos e que muitas vezes nessa tribuna se pronunciou aquele a quem tive a honra de suceder, o ilustre senador Simão. Sem o grito das ruas, sem a vinda dos jovens a protestar, esse Brasil talvez não tenha solução. Por isso fica ao menos esta esperança. Muito obrigado.